Vamos começar com um texto conhecidíssimo de todos, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 10. Todos esses conteúdos ficarão disponíveis, estão disponíveis já desde a série Santidade, desde a série do livro do Apocalipse, nas redes da igreja. Não esqueça, às vezes você pergunta, pastor, como posso fazer para servir um pouco, quem sabe cooperar um pouco? O que eu posso fazer? Você não tem ideia como é importante quando você compartilha as redes sociais da igreja. Cultos, postagens, siga, compartilhe, deixe o like, até dislike. Até se você não gostou, clica lá que vale igual. Tudo impulsiona. O algoritmo entende que se tornou relevante, até para quem não gosta. Faça um comentário, abençoe a igreja, abençoe as pessoas, enfim. Abençoe os ministérios. Obrigado a Kids, obrigado aos voluntários, obrigado ao parking, obrigado. Agradeça. Tudo isso vai movimentar e muito as redes sociais e ajuda bastante no impulsionamento, no engajamento, na relevância da rede, tá bom? João, Evangelho, capítulo 10, versículo 10. João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 10, versículo 10, são palavras de Jesus. Conhecidíssimo texto. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu, palavras de Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Bom, como sempre, eu quero ser bem prático e bem simples na comunicação desse assunto, e eu quero falar sobre algo que eu considero extremamente espiritual, tanto quanto orar, tanto quanto jejuar, tanto quanto fazer missões, tanto quanto servir. Eu considero pela palavra de Deus, pela Bíblia, que vida abundante é extrema e vitalmente espiritual. E eu preciso, nessas quartas-feiras, ajudar a você a entender isso, te lembrando de algumas coisas ou te atualizando de princípios importantes de vida abundante. Compartilhe isso com amigos, familiares e com o maior número de pessoas que você puder. O texto que eu li é um texto conhecido, são palavras de Jesus. Existe um adversário, sim, que ele está atento, porque este adversário que Jesus chama de ladrão, este Satanás, inimigo da igreja, ele trabalha incansavelmente para frustrar a nossa relação com Deus, nos tirando da possibilidade de viver abundantemente em Deus. Porque ele sabe que isso é espiritual. Ele sabe que isto foi estabelecido por Deus para os seus filhos. Então, sem dúvida alguma, uma das grandes ações do diabo contra os filhos de Deus é fazer com que, se possível, eu e você sejamos impedidos de descobrir os princípios de Deus que regem a vida abundante em Deus que Ele prometeu para nós. Então, o diabo pode até não te parar totalmente, destruindo a sua vida ou com coisas mais agressivas dessa natureza, como olha o que o diabo fez comigo. Não. O interesse, na verdade, não é produzir este efeito de desgraça. Isso é muito violento, é muito agressivo, espanta demais. Gente, Hollywood, por muitos anos, conseguiu vender uma imagem de Satanás em um nível tão impressionante, no mínimo curioso. As pessoas têm muito problemas em administrar situações espirituais que acontecem, às vezes, em casa ou em algum ambiente em particular. Mas o espírito mais perigoso não é aquele que você vê, é o que você não vê. Esse é o mais perigoso. Esse é o mais ativo secretamente. Porque é muito assustador e espanta muita gente criar uma situação de muito horror. Então, qual é a estratégia mais inteligente de Satanás, por exemplo? Nos deixar mais lentos. Ou criar em nós uma situação em que a gente não desfrute da vida abundante de Deus. É a mesma estratégia da mágoa. Olha que ideia inteligente. É a mesma estratégia da frustração, da mágoa, da ofensa. Olha que ideia inteligente. Espera aí. Satanás pensando,
eu preciso criar uma situação para que eles continuem frequentando o culto, lendo a Bíblia, orando e jejuando. E ainda assim, no final da caminhada, vá para o inferno. Olha que ideia inteligente. Tem uma ideia. Qual é a ideia? Vou gerar o espírito de ofensa. E a partir do momento que alguém não consegue perdoar e liberar o outro, está debaixo desse espírito de ofensa, frequentando o culto, indo para o inferno. Porque o caminho novo e vivo que o Senhor Jesus abriu por nós é o poder do perdão. Então, para que criar uma situação de assustar 10, 15? Não, eu vou manter todo mundo junto, mas sem perdoar o outro. Fantástico. Ideia inteligente. Então perceba que ele é sutil. O que ele entre muitas coisas, qual é uma das suas funções e, sem dúvida, ações mais prediletas? Nos afastar do ambiente da vida abundante. E nos condicionar a um estado de o Senhor nos esqueceu, Deus nos abandonou, etc, 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 etc. Uma das, eu quero chamar de colunas, que nos estabiliza consideravelmente na nossa relação com Deus, é a vida abundante. E não tem como nós desconectarmos, apesar de parecer muito básico e até previsível, mas eu preciso, como pastor, ser franco e transparente. Não tem como desconectar, separar vida abundante de vida financeira equilibrada, de vida financeira organizada. O que é vida abundante? Vida abundante é quando no espírito, na alma e no corpo você é pleno. O que é vida abundante no espírito? Quando você volta a receber a influência do caráter de Deus. E a sua relação com Deus está estabelecida, organizada. O que é a vida abundante na alma? Quando as suas memórias, quando a sua capacidade de decidir, quando a sua capacidade de escolher e avaliar e julgar está organizada e sofre a influência daquilo que é bom e agradável a Deus. O que é uma vida abundante no corpo? É quando você desfruta de vestir algo bom que lhe agrada, comer algo bom que lhe agrada, descansar, viajar com a família, desfrutar. Se você... Tem muita gente, por exemplo, que é muito espiritual, ora, clama, e até emocionalmente é bem organizado, mas não desfruta nada nessa vida. E a Bíblia diz que quem crê e ouve, come o melhor do que essa terra tem. É muito espiritual para orar, mas não consegue descansar com a casa, não consegue descansar com a família, não consegue tirar dias de refrigério, programar uma viagem, celebrar um aniversário, qualquer coisa que gere memórias nas pessoas. Agora, tem pessoa que tem dinheiro sobrando, viaja quantas vezes quer, né? É muito bem resolvido financeiramente, mas é depressivo e tem sérios problemas na sua relação com Deus e a sua majestade. Quer dizer, a vida abundante só é abundante se no espírito, na alma e no corpo a gente é pleno. Eu não estou falando em ostentação nem em esbanjar, porque daí é uma questão de administração. Você sabe que a Bíblia tem duas parábolas que elas se parecem, mas na prática final elas são diferentes. A parábola dos talentos, Mateus 25, e a parábola das minas, Lucas 19. A parábola dos talentos é habilidade, não se discute. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E ele nunca disse que estava dando um talento para um de um talento porque ele era incapaz de mais. Não, você é capaz de um. Então, são talentos, habilidades não se discute. Mas a parábola das minas é oportunidades iguais. Ele escolhe 10 servos e dá para cada um uma mina. Um multiplicou 10 vezes, o outro multiplicou 5 vezes, o outro escondeu. As oportunidades são iguais. Ministramos à igreja a mesma palavra. Tem gente que vai multiplicar essa palavra 10 vezes, outros vão multiplicar 5 vezes, e o outro vai sair aqui dizendo, não entendi. Rapaz, eu tenho que contar um negócio aqui, só não vou contar um santo. Quarta-feira passada, na classe do DNA, houve um momento que eu disse assim, o sentimento de pertencimento em um ambiente novo, em algo novo e desafiador, pode ser gerado e possivelmente começará a acontecer na vida de alguém de 3 a 5 anos. É o sentimento de pertencimento. Você vem para algo novo, leva-se tempo. Dentro do ciclo dos 7 anos, é quando você completa 5 anos em um ambiente novo, no ciclo de 7 anos, que você consegue dizer, minha casa, meu país, meus amigos.
meu mundo, meu lugar, minha igreja, meu pastor. Gente, saiu uma alma daqui dizendo: aquela igreja abatante é difícil. Leva 3 anos para você ser membro dela. Como é que eu faço com uma pessoa dessa? Quando eu digo assim, ó, eu falei amarelo. Se você quiser entender laranja claro, a culpa é sua. Eu falei amarelo, falei laranja claro. Então eu tenho compromisso com o que eu falo. Eu só não tenho compromisso com o que você prefere entender. Gente, não pode ser difícil. Então vamos lá. Vida abundante. Diga comigo, vida abundante. Eu não posso separar vida abundante de estrutura e equilíbrio de bênção financeira. Não é só uma vida transformada, mas essa vida transformada, abundante, é toda a vida capaz de produzir impacto considerável no reino de Deus. E tudo que Deus nos dá para servirmos e manifestarmos o que Ele é na vida dos outros. Então isso está em nós. Vida abundante está conectada diretamente ao favor de Deus sobre vida financeira organizada, equilibrada e que produza forte impacto no reino de Deus. Uma vez que nós, como filhos de Deus, no ambiente da vida abundante, estamos bem organizados espiritualmente, emocionalmente e financeiramente, não só a nossa vida vai se tornar mais agradável, vai se tornar mais abundante, mais estável, como nós vamos estabilizar a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, a vida das nossas relações, que isso também tem um peso de segurança. Mas também isso vai produzir forte impacto no reino de Deus. Então, por que o diabo precisa fazer com que as pessoas se sintam depressivas, humilhadas, ou esquecidas, ou sem capacidade de produzir muito? Porque ele sabe que a partir do momento que você está em ambiente de abundância, não só a estabilidade e a segurança vai ser sua, mas todas as pessoas que tiverem acesso a você ficarão estabilizadas e seguras, e você dará estabilidade e segurança para os impactos que no reino de Deus a gente consegue produzir. Ok? Então são princípios que eu preciso estabelecer. Bom, quando eu falo de vida abundante, eu estou falando de avivamento. Quando eu falo de vida abundante, eu estou falando, quando uma pessoa está em abundância de vida na sua relação com Deus, o aspecto do impacto de avivamento no reino é considerável, porque é muito mais fácil eu chegar para uma congregação que está abundantemente e financeiramente organizada e dizer: irmãos, precisamos implantar uma nova igreja na frente missionária que temos no Paquistão. Uma igreja organizada com vida abundante, que cria impacto no reino, diz assim: pastor, quando o senhor quer construir? Percebe? Quando o senhor quer avançar nessa frente? Existem algumas pessoas aqui que estão comigo dizendo assim: pastor, o dia que o senhor assumiu 5 pastores novos no Nepal, me avisa. Me avisa que eu preciso fazer isso com o senhor. Porque estão desfrutando de uma vida abundante, generosa, que está gerando segurança suficiente para dizer para o reino de Deus: avivamento, avança, construa, faça. Vida abundante e equilibrada é também resposta que nós damos emergente à nossa comunidade, com muitos braços de assistência social. Quando nós temos vida abundante organizada e financeiramente organizada, nós temos mais frentes missionárias em expansão. Coisas que eu sinto no meu coração que eu preciso fazer, em algum momento nós vamos fazer. Eu não quero só manter as frentes missionárias, mas eu sinto no meu coração que temos que levantar missionários a partir daqui, e daqui, a partir daqui, enviarmos famílias missionárias. E mantermos essas famílias em frentes missionárias estratégicas. É através de uma vida abundante, bem organizada e segura financeiramente, que nós conseguimos envolver outras culturas no mundo para que se propague o Evangelho de Deus. Então imagine como isso é sério e como é espiritualmente importante para Deus,
Por isso que o diabo precisa fazer com que a mente das pessoas permaneçam fragilizadas. O que se pensava antigamente lá atrás, 10 mil anos atrás? O que se pensava? Não, é melhor um barraco com Jesus do que um palácio sem ele. Beleza, a igreja se cresce e se estrutura em um ambiente de baixa renda, quase que de periferia, abaixo de periferia. Então a obra de Deus precisava acontecer, o reino de Deus precisava alcançar, o reino de Deus precisava se expandir, mas as pessoas não ganhavam suficientemente em vida abundante para avançar tanto assim. Aí começam-se as discrepâncias. Então, conforme o ambiente da cultura do país que você está sendo gerado, você tem uma mentalidade a respeito do que é prosperidade. Quando você faz um teste simples na geração antiga, e agora me ocorreu, eu podia até ter colocado aqui, mas tudo bem. Quando você faz um teste simples na geração antiga, você descobre algo bem interessante, como por exemplo, quando você faz um teste de psicotécnico no Brasil, e eles pedem para que você desenhe uma casa, a maioria das pessoas desenha uma casa assim, ó, telhadinho, quadradinho, puxa do lado, puxa embaixo, fecha. Uma janelinha, uma portinha. Percebe? Você sabe que formato de casa é essa? Casa de BNH no Brasil. As crianças eram condicionadas na escola. Ô João, vê se você acha um formato daquela casinha básica aí, em alguma imagem, bem básica, do telhadinho e tal, aquela quadradinha, entendeu? As crianças foram condicionadas na escola a aceitar um ambiente de simplicidade e não lutar por mais. Então, automaticamente, o que as crianças desenhavam? Uma casinha de BNH, que era a casa oferecida pelo governo de baixa renda. Você não pode comprar, mora no que a gente te dá. Quando você pedia para desenhar junto dessa casa um sol, as crianças desenhavam assim um sol redondo e colocavam assim, ó, né? Os bracinhos do sol. Quer dizer, não tinha uma nuvem. Então era uma casa no meio de um deserto com um sol causticante. E as montanhas, eram 3 morrinhos assim, ó. 1, 2, 3. E não tinha uma vegetação. Por quê? Era a forma com que se condicionava. More em pouco, passe por adversidade e não reclame. Diferente da cultura americana. Quando uma criança americana desenha uma casa, ela coloca árvores, flores, calçada, lago, aves voando no céu. A concepção, se não achar, tá bom, João, pode deixar. A concepção de prosperidade e organização financeira é diferente. Agora, pensa comigo. Pega milhões de brasileiros sendo gerado num ambiente de ditadura e condicionamento e doutrinação escolar. E traz essa gente para onde? Para os Estados Unidos. Por isso que tem gente aqui há 30 anos vivendo nos Estados Unidos e ainda mora numa casinha de BNH na cabeça dele. Ainda mora numa casinha de baixa renda, igual ele aprendeu no Brasil. Então, quer dizer, se conforma, não cresce, não se envolve com a língua, não se envolve com a cultura, não se envolve com o costume, não aprende as leis, não aprende um trabalho de melhor qualidade e fica ali escravo daquilo a vida toda. Sofre ele, sofre a esposa, sofre os filhos e sofre a igreja, sofre o reino de Deus, porque nunca tem habilidade, por exemplo, para ofertar, para contribuir, para criar impacto financeiro no reino de Deus. E olha que nós não somos uma igreja que fica batendo em finanças. Nós somos muito discretos nisso. E a grande maioria das pessoas já entendeu a comunicação. Mas, biblicamente, eu preciso lhe mostrar como Deus pensa. Então, não é uma coisa que eu estou criando, que eu estou inventando, mas que são princípios espirituais poderosos. Eu garanto para você que você vai gostar muito dessa série. Vai mudar a sua concepção de tudo sobre o que é vida abundante em Deus. Então, qual que é a ideia da vida abundante aqui nesses dias? É convidar você para que a gente caminhe junto, através, claro, da palavra de Deus, sobre qual é a expectativa de Deus, o que Ele estabeleceu no processo da vida abundante, para nossa família, para nossa comunidade,
O que é que a gente pode produzir ainda mais de impacto, efeito em nós, casa, família, igreja e sociedade? Porque não é por acaso o que o Senhor nos entregou, não é? Então vamos lá. Eu preciso destacar algumas coisas aqui. Escute isso. Todos nós nascemos com a natureza de tomar, tirar. Você já viu criancinha solta no meio das outras? É meu, me dá. Até aquilo que não é dela, que ela vê na mão do outro, ela diz para o pai, é meu, me dá. Eu tenho sensação que aquilo eu preciso tomar. E não é simplesmente a sensação de posse ou um reflexo do que se diz respeito de sobrevivência. Muita gente diz sobrevivência. Eu quero meu leite, quero meu peito, quero meu cuidado, quero minha mão, quero minhas coisas, até o que é seu eu quero também. Existe um espírito de tomar. Existe uma disposição. É a nossa natureza, a natureza de tomar. Por quê? Porque nós entramos. O mundo espiritual é realidade. Quando nós entramos nesse mundo, nós já entramos nesse mundo escravos de uma natureza que caiu por não saber celebrar o compartilhar e dar a quem de direito. No coração de cada indivíduo que nasce, existe naturalmente uma tendência ao egoísmo. É tão forte o egoísmo que eles, em um estudo recente, não tão recente, mas quando se popularizou a viagem aérea, que era uma coisa mais requintada para uma certa classe na sociedade, daqui a pouco... Nossa, eu viajei muito em voos pelo Brasil. Eu me lembro do estresse, né, daquele pessoal que achava que voar era só para quem tinha dinheiro, e as pessoas entravam no aeroporto e diziam assim, nossa, que virou uma rodoviária. Daqui a pouco vão carregar caixa com galinha dentro do aeroporto, porque virou uma coisa... Por quê? Veja a discriminação. Porque as pessoas todos começaram a voar. Aí descobriu-se que havia um estresse no voo por causa da proximidade das poltronas. E que um indivíduo, para se sentir organizado emocionalmente em qualquer ambiente, ele precisa pelo menos de meio metro quadrado de distância do outro. É por isso que inconscientemente tem gente que não consegue sentar perto das pessoas. É como se estivesse invadindo o espaço dele. Porque naturalmente, inconscientemente, somos egoístas por causa do pecado. Então a gente já nasce com a vontade de que isso aqui é meu e ninguém põe a mão. Natureza egoísta, natureza essa, que é completamente contrária à natureza de Deus. Então já começa aqui o estresse do nosso relacionamento com Deus, princípio de egoísmo. Cara, isso não vai dar certo. Deus não é egoísta. E uma natureza que nasce e é gerada de novo em Deus, absorve aspectos da natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus em relação à vida abundante? Deus é potencialmente doador. Potencialmente doador. O principal e mais incrível gesto, João capítulo 3, versículo 16, está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto aqui está dizendo que a generosidade de Deus vai além da nossa capacidade de imaginar. Deus é potencialmente doador. E foi exatamente o egoísmo e o orgulho de Lúcifer que o arrancou da presença de Deus e o lançou do céu para baixo. Então, é muito natural que todo coração potencialmente orgulhoso e egoísta tenha dificuldades na sua relação com Deus. Porque você está alimentando o seu ser dos princípios que encheram o coração de Satanás para que fosse expulso da presença de Deus. Existe uma disposição. A generosidade e a disposição no ato de dar, segundo a natureza de Deus, vai produzir em nós uma aproximação sobrenatural cada vez mais de Deus. Então, todo indivíduo que tem crise no seu relacionamento com Deus, ele também tem, potencialmente, um coração egoísta. A proposta aqui nas nossas quartas-feiras é que a vida com Deus, a vida nesta terra, não é simplesmente viver pelo único, exclusivo fator de existir.
Mas a vida aqui, ela só faz sentido ser vivida se a gente tem potencialmente condições de desfrutar da generosidade e da abundância de Deus. E é isso que o Senhor está dizendo. Só que, infelizmente, a gente vê essa disparidade, essa diferença de classe, inclusive na igreja. Porque nem todos os filhos de Deus vivem essa abundância generosa de Deus e esse favor de Deus liberado sobre nós. Então, o que está acontecendo? Essa nossa caminhada, que eu chamo de jornada das quartas-feiras, ela vai ser muito abençoadora, ela vai ser recompensadora, porque eu preciso estimular em você e que isso acorde em você. Eu e você nascemos para a vida abundante, para desfrute de generosidade. Eu, você, seus filhos, nossa casa, você pode dizer graças a Deus. Bom, aí começa o seguinte: o que normalmente as pessoas gostam de colocar quando nós tratamos de abundância, finanças, organização? Ah, pastor, mas espera aí, as coisas mais importantes vêm primeiro. Não, pastor, eu preciso priorizar algumas coisas, porque existem algumas coisas que são mais importantes. Então a pergunta é, olhando João 3,16, tendo Deus como princípio de doador, a pergunta é: se Deus tem liberado sobre nós vida abundante, com aspectos de generosidade, influência e impacto no reino de Deus, e nós temos que considerar que existem coisas na nossa vida que devem ser coisas ou consideradas mais importantes, a pergunta é: quais são as coisas mais importantes que devem dizer a respeito de uma vida abundante? Então, se existem coisas importantes, Deus nos garantiu vida abundante, mais do que vida. Eu vim não só para que tenham vida, mas a tenham em abundante. Então, qual é o princípio de Deus tão importante para a vida abundante? Por exemplo, a Bíblia tem aproximadamente 500 versículos que falam de oração. Outros aproximadamente 500 versículos que estão relacionados à fé. Mas a Bíblia tem aproximadamente mais de 2.000 versículos que estão relacionados à vida abundante, conectadas diretamente a finanças e bens. Então, biblicamente, Deus está dizendo: vida abundante para você é estabilidade financeira, é organização, é poder olhar para os seus filhos, não esbanjar, mas dizer: não é coerente, papai vai te dar. Não, é bom, eu preciso cuidar daquilo que o Senhor me deu. Eu já disse isso várias vezes em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. E ordenou Deus: de todas as árvores do jardim, eu te ordeno, de tudo aquilo que eu estou provendo para você, desfrute. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não mexa. Porque no dia que você mexer dela, ou no dia que você mexer, certamente morrerás. Já expliquei que em nenhum momento Deus disse: o dia que você mexer, eu desço e te mato. Porque foi esse o grande engano. Não, o dia que você mexer, você começa a morrer sozinho. Deus está dizendo o seguinte: de tudo que eu provi, de tudo que eu liberei sobre você, desfrute. Porque aquilo que eu libero sobre você, quando termina, eu sou responsável por repor. Mais alguém? Mas aquilo que tem a ver com o meu culto e o meu princípio de relacionamento, aquilo não. Então o que acontece? Quando você quebra princípios de Deus como este, e você acha que tudo que você tem é a menor parte, Deus está dizendo: é a menor parte, é a menor parte. A menor parte, deixa, a maior parte use. E eu expliquei naquela ocasião: use mesmo. Desfrute com a sua esposa, com os seus filhos, viaje, descanse, programe férias, celebre os aniversários. É a sua parte, de toda a maior parte, desfrute. Se acabar, eu vou ser responsável por repor. Mas aquela parte do seu culto, aquilo é responsabilidade sua. Então tem gente tentando viver daquilo que pertencia ao Senhor e não entende porque que é pouco, porque é a menor parte. É a menor parte. Deus nos deu a maior parte. São mais aproximadamente de 2.000 versículos relacionados à vida abundante, conectados diretamente com finanças e bens. Ok?
Esse assunto de finanças e dinheiro mencionado por Jesus está presente, o tom de Jesus sobre isso está presente nas 16 parábolas dele, das 38, 16, ele traz o assunto sobre estabilidade de bens e finanças. Então a pergunta é, por que estabilidade, vida abundante, finanças, dinheiro está presente na Bíblia? Por que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal estava presente lá? Porque é assim que Deus prova o coração dos seus filhos. Não adianta fechar o olho, fazer de conta que não viu, fechar os ouvidos, fazer de conta que não ouviu, que não viu, que não sentiu, que não percebeu, ou que não está lá. Foi assim que o Senhor estabilizou. Pastor, para mim não dá, não desce, está conflitante. Como é que eu não posso dar continuidade aos outros aspectos e princípios da vida abundante sem iniciar pelo principal, que é o ato doador de Deus. É aqui onde as coisas acontecem e é aqui onde o nosso coração é provado. Gente, a forma como eu e você vemos dinheiro, a forma como eu e você nos relacionamos com finanças, como nós olhamos o dinheiro, revela o destaque que nós damos para as prioridades, revela o destaque que damos para aquilo que é leal e revela o destaque para aquilo que para nós tem mais afeição, nos chama mais atenção. Toda a nossa relação com finanças e dinheiro vai dizer para nós o que realmente para nós é prioridade, a que nós estamos sendo realmente leais e o que é que realmente para nós tem afeição, tem importância, tem significado. Isso é potencialmente espiritual. E tudo isso está diretamente relacionado com bênção que iremos desfrutar aqui e com bênçãos que deixaremos de desfrutar aqui. É como a gente prioriza isso. Então veja que coisa interessante. O primeiro princípio de vida abundante que Deus estabeleceu, que nós precisamos entender para que a nossa vida tenha o impacto da abundância de Deus e que infelizmente é resistido por muitos até começar o assunto, para muita gente que não está espiritualmente e culturalmente bem organizado a respeito, até começar o assunto cria desconforto. Tenho certeza que alguém em algum momento vai comentar aí, o pastor está falando de dinheirinho. É o básico que consegue chegar à cabeça desse indivíduo. Eu estou falando de vida abundante. O princípio primeiro que precisamos estabelecer para entender vida abundante é o que a grande maioria da igreja resiste. O princípio de exercer a mesma natureza de Deus. Dar. O princípio de sermos doador. E não é só de dinheiro, não, gente. É de tempo, de prioridades, de atenção, de serviço, de mãos estendidas. É o fator de oferecer a Deus aquilo que eu quero estabelecer hoje de uma forma bem simples. O princípio das primícias. O princípio de priorizar Deus. E por mais que haja resistência no assunto, existe nesse assunto uma verdade libertadora. E talvez o que nós vamos juntos desfrutar nessas quartas-feiras vai criar mais impacto no mundo espiritual do que uma campanha de 18 quintas-feiras de fogo e mistério e sal. Com todo o respeito a quem acredita. Quer dizer, ato de adoração está na cabeça de qualquer um do jeito que acha que imagina. Então, preste atenção. O primeiro grande princípio de Deus para que a vida abundante aconteça é respeitar a natureza de Deus quanto doador. É o ato de dar. Dar em que circunstância? Primícias, prioridade em primeiro. Então vamos ver um texto no livro do Êxodo, começando lá atrás um pouquinho, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. E vamos destacar versículos 12 e 13, ok? Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que é santificado e aquilo que é redimido. Eu preciso que a palavra de Deus nos ampare. E isso é importantíssimo, você precisa considerar. Preste atenção. Repita isso comigo, diga, santificado, redimido. Outra vez, santificado, redimido.
Ok? Então vamos estruturar o princípio disso. Livro do Êxodo, capítulo de número 13. Eu preciso de alguns versículos aqui. Bom, vamos começar no verso 2, ok? Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Deixa eu começar aqui. Lembra quando eu disse no domingo, já tem uns domingos que eu estou falando sobre isso, que as pessoas vêm para o culto, não sabem como oferecer esse culto, e a direção e o governo desse culto flui do altar? Beleza. Olha aqui no versículo 1, novamente. Versículo 1, capítulo 13. Falou o Senhor com Moisés. Falou o Senhor com Moisés. Moisés, fala para o povo. Orienta o povo. Versículo 2. Diga ao povo que me santifique todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e animais, porque é meu. Ok? Vamos lá. Existem alguns princípios de Deus que são estatutos perpétuos que se estabelecem, não se quebram e não mudam. Algumas pessoas dizem assim, poxa, então amenizou, será que melhorou a questão? Pastor, primícias, dízimos, na lei e na graça, parece que não mudou um pouquinho? Eu não sei, na lei continua, não pode matar, na graça também não pode matar. Tem algumas coisas que não se estabelecem perpetuamente. Então, diga ao povo que me santifique o que é primeiro, que me santifique o que é primogênito. E olha que interessante, tudo que abrir a madre entre os filhos de Israel, de todos os homens e de todos os animais, porque meu é. Um pouquinho mais à frente, versículos 12 e 13, dá uma olhadinha aqui. Separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta, presta atenção, da jumenta, resgatarás com um cordeiro. E se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Então aqui a gente tem a diferença entre o que é santificado e o que é redimido. E isso se estrutura a partir do princípio do entendimento da lei da primogenitura, daquilo que é para Deus o princípio da primogenitura ou o princípio das primícias. E é importante a gente levar em consideração, de acordo com a lei aqui do Antigo Testamento, o primogênito dos animais e dos homens deveria ser oferecido ao Senhor. Quer dizer, pertence ao Senhor. Tudo aquilo que não era primogênito ou vinha de uma fonte, de uma origem não santificada ou impura, deveria ser morto. Para não ser morto, deveria ser santificado por um primogênito, que morreria no lugar. Pegou ou não? Mais alguém aí? O pessoal diz, de onde vem a história de Jesus? Pois é, estou contando ela aqui para você. Então, de acordo com a lei do Antigo Testamento, todo primogênito deveria ser sacrificado ou redimido. Não havia uma terceira opção. Se o animal que estava em potencial era um animal imundo e não tinha condições de ser sacrificado, ou até porque era de uma segunda ou terceira geração, um inocente animal deveria morrer para que aquele fosse mantido, para que aquele fosse considerado, para que aquele permanecesse vivo. Então, todas as vezes que no rebanho dos animais nascesse o primeiro primogênito dos animais, ele deveria ser sacrificado ao Senhor. E se ele fosse considerado impuro, porque nasceu defeituoso, nasceu com a patinha quebrada, ou nasceu com alguma uma desconjuntura ali na sua estrutura, um outro animal primogênito intacto deveria morrer por ele para que fosse mantido. Então aquilo era chamado de remissão. Então vamos trazer um animal para redimir aquele que está sem condições de ser oferecido. O primogênito ele tinha que ser sacrificado. O primogênito, para que o primogênito impuro pudesse ser restaurado. Aqui está o encontro de Jesus com João Batista no Jordão. Vem o primogênito impuro se encontrar com um primogênito santificado.
E estava ali João com toda a sua transferência e preparando a chegada daquele que era o Cordeiro de Deus. Então, para a gente entender melhor, imagine esse instante, esse encontro dos dois. João Batista se encontrando com Jesus na margem do Jordão. João Batista está batizando e ele vê Jesus se aproximando de longe. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que quando ele vê a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele está dizendo: eis o primogênito dentre todos que morrerá para redimir aqueles que são imundos perante o Senhor. É bonita a poesia, mas talvez você não entendeu. É a sua primeira oferta que redime o resto. Como é que as pessoas fazem? O contrário. Elas querem viver o resto do jeito que acha que dá, para que no final, quando a desgraça bate na porta, comece a fazer voto. Eu prometo, Senhor, que eu farei, Senhor, que eu te darei, Senhor, que oferecerei, Senhor. Não, o Senhor disse, é diferente. O primeiro santifica todo o resto. O primeiro da semana. Por que nós celebramos o culto ao domingo? Porque é nesse domingo que nós garantimos que o resto da semana vai ser completamente redimido. Mas o que as pessoas... Quando é que as pessoas acham que começa a semana? Na segunda. Não, porque eu preciso correr no banco, porque eu preciso movimentar dinheiro, porque eu preciso fazer dinheiro, porque eu preciso pagar essas contas. Porque a sua primogenitura ou a sua primícia é o dinheiro ou a sua capacidade de resolver as contas. Para algumas pessoas, a semana começa na sexta-feira. Agora começou. Comida, bebida, descanso, praia, vai. Agora começou. Segunda-feira é uma desgraça. Por que a gente santifica o domingo ao Senhor quando vem para o culto? Senhor, te santifico neste culto para que a semana seja redimida. Porque para Deus sempre o primeiro. Você pode aplaudir a Jesus, por favor? Essa definição de João e Jesus é perfeita. Jesus era o primogênito de Deus que veio para redimir o restante. Diferente de nós que éramos impuros. Percebe? É o que a gente está lendo aqui no capítulo 13. É a mesma coisa de Êxodo, com relação a que Jesus veio fazer. Então, quando Jesus nos redimiu por meio do sacrifício, Ele nos comprou e nos devolveu para Deus. Senhor, eu não sei como vai ser essa semana, mas tudo que acontecer nessa semana eu estou redimindo aqui neste domingo e devolvendo esta semana inteira nas tuas mãos, para que o Senhor invada com vida abundante, para que o Senhor invada esta minha semana com resultado e resposta de Deus. Jesus foi a oferta de primícia de Deus para resgatar todos os demais. E é aqui que eu preciso que você perceba algo importante. Jesus foi a oferta de primícia oferecida a Deus por fé. Eu vou falar de novo. Jesus foi a oferta de primícias de Deus oferecida por fé. Porque antes que eu e você nascêssemos e corrêssemos o risco de nunca aceitá-lo, Ele disse, não tem problema, vou oferecer por fé antes que eles nasçam, para redimi-los um dia. Gente, tem alguém aí? Diga alguma coisa. Aqui está o segredo que muita gente despreza nesse princípio. Quando nós entregamos os primeiros frutos ao Senhor, nós fazemos isso por fé. Porque isto vem antes dos benefícios, antes da bênção, antes do favor. É por fé que a gente entrega. Deus não esperou que eu e você mudássemos. Deus não esperou que eu e você nos tornássemos agradáveis. Deus não esperou o nosso arrependimento. Deus não esperou se a gente ia se tornar digno do amor dEle, digno da compaixão dEle. Por quê? Porque Ele é doador por excelência. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus ofereceu o seu Filho como primeiro por fé, sem saber se a gente ia corresponder a esse tão grande amor. Meu Deus do céu, alguém diga glória a Deus.
Deus conhecia e sabia, porque Ele estabelece o princípio das coisas primeiro. Eu não sei se você já se perguntou sobre isso, porque é uma pergunta natural que muita gente se faz. Meu Deus, o que aconteceu com os primogênitos no Egito? Como Deus é violento. Por que violento? Se Ele disse que todo primogênito é dele. Não, eu não concordo. Então tem que deixar de servir esse Deus e vai fazer outra coisa. Buda, Shaolin, Chatorrismo, vai fazer qualquer coisa. Mas não Deus. Por quê? Os primogênitos pertencem a Ele e não importa se é de uma natureza imunda. Tá, mas espera aí. Os primogênitos do Egito estão morrendo? Estão morrendo. Então, se os primogênitos precisam ser entregues ao Senhor e do Egito morre porque pertence ao Senhor, por que os primogênitos de Israel não morreram? Porque eles mataram um cordeiro. Eles mataram um animal. E eles colocaram na porta esquerda, no umbral da direita e no umbral de cima, formando uma cruz de sangue. Um animal inocente foi morto para que os filhos de Israel fossem preservados. Alguém diga alguma coisa. Jesus está em toda a Bíblia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Não importa, sendo imundo ou não, primogênito pertence ao Senhor. Morrem por causa da ignorância do Egito, mas Deus preserva os primogênitos de Israel pelo sangue dos umbrais da porta, apontando outra vez para Cristo. Diga glória a Deus por isso. Deus tinha o direito de tirar aqueles primogênitos, porque Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios, Ele preservou. Os primogênitos de Israel foram preservados. O sangue aplicado na porta formava uma cruz. E foi exatamente isso que nos salvou. Através de Cristo Jesus e o seu sacrifício, nós fomos redimidos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E isso é desprezado para muita gente. As primícias é um ato poderoso de dar. E segundo Jesus, toda oferta de primícia voltará para as nossas mãos. E toda oferta de primícia resistida ou ocultada será arrancada das nossas mãos em algum momento. E não se assuste quando são arrancadas através dos nossos filhos. São princípios espirituais. Quando Jesus fala, Mateus capítulo de número 16... são palavras de Jesus, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ok, vamos proteger o que é primeiro, vai perdê-la. Mas aquele ou a quem perder a sua vida e priorizar-a por amor de mim, vai encontrá-la. Porque as palavras de Jesus dizem que toda a nossa atitude de reconhecê-lo em primeiro, toda a primícia liberada, voltará para as nossas mãos, remindo toda a nossa casa, remindo toda a nossa geração. As primícias pertencem a Deus, as primícias do nosso tempo, as primícias das nossas finanças, as primícias da nossa generosidade, da nossa disponibilidade. A nossa atitude de oração tem que ser: Deus, eu confio em Ti como primeiro, e eu vou entregar a Ti em primeiro, e eu confio que Tu redimirá o resto. O segredo de dar primeiro não é esperar acumular para trazer, mas é pegar o animal, a exemplo de Êxodo 13, é pegar aquele animal e vê-lo criar o seu primeiro primogênito. Você não tem certeza se aquele animal fêmea vai gerar outros, mas o primeiro que gerou ofereceu o Senhor. Aleluia. Essa é a nossa base de reconhecimento a Ele. Geralmente a nossa semana começa e se sobrar a gente traz. Eu posso te orientar, só não posso te obrigar, e jamais irei te obrigar. Mas faça a prova da profecia, faça a prova da palavra. Vá diante do Senhor, diga: Senhor, Tu serás o primeiro. E o Senhor será primeiro em tudo na minha vida. Meu Deus do céu,
Não tem como você saber se você vai ter outro. Senhor, eu não sei como vai ser esta semana, mas pega o meu domingo, pega a minha esperança e recebe. Eu ofereço ao Senhor, porque sei que tu irás redimir o resto. E diz o Senhor: quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la com abundância de dias. Quantos adoram o Senhor por esta palavra? Aleluia! É por isso que dar ao Senhor em primeiro, a exemplo dele, tem que ter fé. Porque você não sabe se a semana vai ser boa. Você não sabe como serão os dias. Senhor, não faço ideia como vai ser essa semana. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. Pode ser que esta ovelhinha nunca mais dê nada, mas te ofereço o primeiro animal que ela pariu ao Senhor, porque isto lhe agrada e tu és o primeiro. A Bíblia diz em Hebreus 11:3 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. É por isso que para usar de primícia é preciso ter fé. Tornar Deus o primeiro em tudo, crendo que a suficiência dele virá na remissão de todas as demais coisas. É ir à presença de Deus em oração e dizer: Deus, eu te reconheço como o primeiro aqui. Estou colocando a ti em primeiro lugar na minha vida. E eu confio que tu irás cuidar do restante. Priorizá-lo, porque é o primeiro ato de entendimento da vida abundante. Não esqueça disso. A sua primeira porção do dia, o seu primeiro minuto de oração, a sua primeira oferta da semana, o seu primeiro tempo em prioridade para casa e família, a oferta de primícia em todas as áreas é a oferta redentora, é a porção redentora. Todas as vezes que Deus, e Ele diz: se eu não for, me prove. Se eu não for, faça prova de mim, mas só me deixe ser o primeiro. E então, se eu não for, remidor de todo o resto, diga: tu não cumpriste tua palavra. Tu não cumpriste tua palavra. Ninguém tem direito de dizer: Senhor, aonde tu estás? Se ele nunca foi o primeiro. Ninguém tem o direito de exigir: Deus, tu não estás vendo? Se ele nunca foi o primeiro. Agora torna o primeiro. E vai à presença dele e diz: Deus, tu estás vendo? Porque ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Senão não vale a pena fazer o que a gente está fazendo aqui. Senão não vale a pena a oração, não vale a pena o louvor, não vale a pena o que a gente está sentindo aqui. É furada, é mentira, não pode ser. Isso tem que ser real. Ele precisa ser o primeiro no nosso coração. E diz a palavra do Senhor: os primeiros frutos, os primeiros animais, ofereça ao Senhor com prioridade. E não mexa. Quando os hebreus estão chegando para tomar Jericó, e eu acabo aqui, o Senhor diz: toda a prata e todo o ouro de Jericó tragam a mim e coloquem no meu templo. Por quê? Porque era a primeira cidade da terra prometida que eles estavam conquistando. Não mexam na prata e no ouro de Jericó. Tragam e depositem no meu templo. E todas as outras cidades dominem. Dominem. Ele não disse assim: ganhe as outras e escolha uma prata e um ouro para me trazer. Me priorizem. Aí o irmão Acã, sempre tem o irmãozinho Acã: não, mas essa capa e essa cunha é uma besteirinha. Eu vou levar para mim e para minha casa. Eu vou levar para mim porque E o Senhor diz: encontrem e matem agora.
Sempre tem alguém que acha, não, isso é historinha antiga, deixa pra lá. Deixa, isso é história antiga, não tem dificuldade nenhuma. A maldição se estabeleceu. E sabe o que é mais triste? Quando um Acã está no meio da comunidade e não entende o princípio, ele vai afetando a gente. E a gente começa a pagar por isso. Até quem está sendo em primícia fiel começa a pagar por isso. Por causa de um Acãzinho. Não, o pastor está tentando tirar as coisas da gente. Por causa de um Acãzinho. E disse o Senhor em Êxodo capítulo 13, versículos 14 e 15. Quando o teu filho perguntar para você, por que você dá primícias ao Senhor Pai? Ajoelhe-se do lado dos seus filhos. Olhe para eles e diga: está vendo estas marcas? Está vendo estas feridas? Olha as minhas costas. Éramos escravos no Egito. E o Senhor Deus nos livrou de lá. Fizemos um pacto com Ele, que tudo que nascer primeiro nessa terra ofereceremos a Ele. Diga aos teus filhos pelo caminho para que aprendam a temer ao Senhor. Conta-os de joelhos e mostre as feridas e as chagas que no Egito foram abertas e diga: Deus nos livrou daquele lugar. Fizemos com Ele um pacto, daremos a Ele tudo que for primeiro.